Fala rapaziada, vamos continuar aqui com a leitura do livro do Rollo Tomassi, O Homem Racional. Aqui são explicados alguns dos termos utilizados nesse livro, para um melhor entendimento do texto. Alfa. Socialmente dominante é alguém que mostra alto valor ou características que são sexualmente atrativas para as mulheres. Alfa pode se referir a um homem que exibe comportamento alfa, mais tendência alfa do que beta, mas geralmente é utilizado para descrever comportamentos individuais. Viúva de alfa. Uma mulher típica, porém não necessariamente pós-muro, que foi abandonada por um macho alfa. Não importa o quão grandioso o novo homem dela é, ela o perceberá como alguém que não alcança o padrão do alfa com quem ela previamente se associou. Devido à hipergamia, uma mulher não pode ter relações para trás. Por exemplo, digamos que ela se relacionou com um macho nota 8. Ela não conseguirá mais se relacionar com um macho menor do que nota 8 e ser feliz com ele. Se ela o fizer, estará apenas o utilizando como provedor e não o ama realmente. Essencialmente, uma mulher danificada acostumada a um nível de homem que ela não consegue mais atrair. Beta, traços de provisão. Seja provendo recursos ou validação a outros, mulheres ou talvez até homens. Traços beta demonstram baixo valor para as mulheres se eles são apresentados muito fortemente ou muito cedo em um encontro. Beta pode ser usado para descrever comportamentos individuais, bem como pessoas que têm um montante esmagador de propriedade beta em oposição a propriedades alfa. Blue Pill. Da Matrix e suas sequências, o caminho do conformismo com as expectativas da sociedade, o estado de não perceber os problemas engendrados na e pela sociedade. Compare com o Red Pill abaixo. CP, ou carrossel de... O período da vida de uma mulher em que ela explora o seu valor sexual com sucesso e maximiza suas tendências hipergâmicas, transando com o maior número de alfas possível. Geralmente ocorre entre os 18 e 27 anos, desde os 15 no Brasil. Costuma terminar quando uma mulher dá de cara com o muro, com a parede. Dread Game. Jogo de temor. Propositalmente incitar inveja em uma RLP. Ver relacionamento de longo prazo. Ao atrair a atenção de outras mulheres. Temor leve, soft dread. É similar, mas menos aberto. Com o temor leve, o soft dread, a atenção nem ao menos precisa ser real. Criar a possibilidade para a atenção feminina já é o suficiente para fazer o hamster girar. Se você desenvolver Se você desenvolver um bom físico, ela sabe que outras mulheres te acharão atrativo, sem precisar vê-las demonstrando interesse. O propósito do jogo de temor, o Dread Game, é fazer com que o alvo, esposa, namorada, prato, veremos a seguir, certo? Se mexa para competir com as outras mulheres interessadas. Isso aqui é como gerar escassez, certo? Você demonstra que tu é um cara escasso, não tem outros iguais e ela tem que correr atrás. TN ou Tríade Negra. É uma combinação de 3 traços de personalidade: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Uma estratégia sexual de curto termo efetiva. Feminismo. Uma doutrina construída sobre a pressuposição da vitimização das mulheres pelos homens como uma fundação da identidade feminina. Entre suas metas está sempre a utilização do Estado para forçosamente reparar essa tão clamada vitimização. Em outras palavras, o uso de violência e apropriação de riqueza por meio de outras pessoas. Em qualquer sabor e variação, essas duas características são comuns a todas as doutrinas que utilizam o rótulo do feminismo. Feminismo é, portanto, a doutrina do ódio de classes e violência. Isso foi uma citação de John The Author, Por que não namorar uma feminista? Uma voz para os homens, 4 de junho de 2012. Moldura. Um contexto sobre o qual algo é percebido. Manter a moldura é geralmente citado como o aspecto mais importante do comportamento alfa. No livro, friendzone será entendido como
ver o orbitador, que é aquele homem que fica orbitando ao entorno de uma mulher, certo? Da mesma forma que game, o jogo. Um conjunto de comportamentos específicos designados para aumentar a atração. Como já citado, hamster é usado para descrever o jeito que as mulheres utilizam a racionalização para resolver o conflito mental e evitar dissonância cognitiva. O mecanismo central que permite às mulheres dizerem uma coisa e fazerem outras, meu amor. Hipergamia. O desejo feminino instintivo de buscar o melhor alfa disponível. Isso é marcado pela maximização da rejeição. Sendo assim, as mulheres são o gênero seletivo. Uma mulher irá vetar seu alfa por meio de vários cheat tests para garantir sua saúde na escala alfa. Ela é condicionada a reconhecer um alfa em declínio, já que a hipergamia também tende a continuar a busca por machos de status mais elevados, mesmo quando na companhia de um macho alfa. Cheat tests permitem a ela se preparar para eventualmente deixá-lo quando um novo macho de status maior for encontrado. Se o homem falha nos cheat tests em um grau suficientemente grande, isso afetará os sentimentos dela por ele. Ele, efetivamente, abaixará seu valor no mercado sexual aos olhos dela. Isso a permitirá partir para o próximo homem com facilidade e sem remorso. VSAA. Vamos ser apenas amigos? RLP. Relacionamento de longo prazo. Menosphere. O conjunto de blogs, fóruns e outros sites administrados ou lidos por MRA, Men's Rights Activists, ativistas dos direitos dos homens, a sigla que segue o seu próprio caminho, e PUAS, e qualquer grupo ou pessoas associados ou associadas com a Red Pill. Modo monge. Mitigar as distrações e focar na introspecção, reflexão e automelhoria por um determinado período de tempo. Trabalhar o corpo e a mente. Uma it. Essa parte é muito importante porque logo iremos falar sobre a mitologia da alma gêmea. Então, muita atenção nesse trecho, por favor. Uma it. Quando um cara se apaixona por uma mulher da mesma forma que um garoto ama sua mãe. Ele fica obcecado por ela, mas ela não retribui. Orbitador, retornando à parte de friendzone citada anteriormente, também é conhecido como orbitador beta, um cara beta que aceita a proposta de ser apenas amigos de uma garota por quem tem uma it, como se ele escolhesse ela como a mulher da relação, como que eu posso dizer, como a ideia de mulher alma gêmea, certo? Ele se mantém por perto dela e constantemente a valida quando ela pede. Também conhecido como friendzone, ela o mantém por perto porque ele faz qualquer coisa por ela e oferece validação, dando pequenas pistas de que ele talvez ganhe amor dela, o que jamais ocorrerá. Sinais típicos de orbitagem são dar likes, comentários, pegar um copo de água para ela quando ela pode ir lá pegar, diferente dela estar doente e não poder ir, certo? Fotos no Facebook, Instagram, Twitter e etc. Ser o cara com quem ela conversa quando tem problemas com o namorado, também conhecido como tampão emocional, ou popularmente chamado de absorvente emocional. Esse é o orbitador ou famoso friendzone. Prato. Mulher com quem você não tem relação sexual não exclusiva. Girar pratos é o ato de ter múltiplos pratos simultaneamente, popularmente contatinhos. Pós-muro ou pós-parede. É uma mulher após seu pico de beleza ou fertilidade, certo? Dependendo da genética, isso pode se referir a uma mulher entre os seus 25 e 40 anos. Geralmente falando, concorda-se que a maioria das mulheres alcança o muro por volta dos 30 anos. Mulheres tendem a ficar desesperadas para, entre aspas, construir família por volta dos 29, 28, 29 anos,
Isso ao perceberem que tem tempo limitado para assegurar um parceiro de qualidade conforme sua beleza diminui. Pré-seleção. A ideia de que mulheres são mais atraídas pelos homens que já têm o interesse de outras mulheres. Isso poupa tempo da mulher em julgar um homem através do uso da ideia de que outras mulheres já o julgaram favoravelmente. Red Pill. O reconhecimento e consciência do jeito que o feminismo, feministas e seus associados, White Knights, afetam a sociedade. Uma consciência das verdades negras que cercam a sexualidade humana. Hipergamia, a estratégia feminina, o imperativo feminino da sociedade, diferenças sexuais no apego emocional, a atração feminina por traços da tríade negra e dominação, violência sexual, entre outros. Extremamente politicamente incorreto, espere ostracismo social ao sequer mencionar a pílula vermelha, Red Pill, na sociedade politizada, atualmente. Cheat tests ou teste de aptidão, uma afirmação ou pergunta com o intuito de medir seu nível de traços alfa. SJW, Social Justice Warrior, não sei. Guerreiro da Justiça Social, famoso Cavaleiro Branco. VSM, Valor Sexual de Mercado, uma pequena frase que define, entre aspas, o que você traz à mesa, fecha aspas. Quer seja um encontro de uma noite ou uma relação sexual emocional mais longa. MS, Mercado Sexual, uma descrição do mercado livre que é o mundo sexual. Snowflake, ou Floco de Neve, uma mulher que tenta persuadir um homem de que, de alguma forma, ela é única, diferente ou especial utilizando seus traços de, entre aspas, boa garota e escondendo suas características de má garota. Solipsismo. Em Red Pill, solipsismo, leia-se solipsismo feminino. Refere-se à tendência feminina de explicar tudo o que uma mulher experiencia ou testemunha em termos dela mesma, ou de suas necessidades, tornando-os pessoais, mesmo quando essa personalização não faria nenhum sentido contextual. O muro. O ponto na vida de uma mulher quando seu ego e visão de seu próprio valor no mercado sexual ultrapassam seu valor real. O início do declínio. Geralmente ocorre como um choque para a mulher quando elas percebem que seu poder sobre os homens era temporário e que sua beleza está esvaziando. Isso geralmente resulta em, primeiramente, negação e depois uma súbita mudança nas prioridades, passando a ser seu foco a procura por um marido. Mesmo após atingir o muro, a parede, certo? Muitas mulheres ainda passarão mais alguns anos preciosos testando seu VSM, valor sexual de mercado, com alfas, procurando eles, esperando que seu declínio, na verdade, fosse apenas um acidente. Está negando a realidade, certo? Isso a tornará ainda mais amarga quando ela finalmente tiver que se contentar com um beta pior do que ela teria conseguido se não tivesse gasto esses anos adicionais. Verdade gotejante. Um método de revelar um comportamento ruim através da divulgação de pequenos, gota em gota, pequenos pedaços de verdade de cada vez. Abre aspas. Nós só conversamos. Leva, abre aspas. Nós só ficamos abraçados. Que leva, abre aspas. Eu não quis dar para ele, apenas aconteceu, fecha aspas. É o jeito que um hamster, tem de manter a dignidade quando seu comportamento ruim é descoberto. Ou seja, elas nunca aceitam erros, elas não cometem erros. A culpa é sua no final das contas. É isso que elas usam, demonstram com essa verdade gota em gota. Unicórnio. Criatura mística que não existe, também conhecida como garota dos seus sonhos, e outras baboseiras sentimentais. O White Knight, um homem que vem ao resgate de uma mulher ou mulheres reflexivamente guiado por emoções e sem pensamento, ou até mesmo sem analisar a situação, também conhecido como
Mangina escravoceta, entre outros.